Hoje eu vou falar para vocês sobre o Edito de Tessalônica. No ano de 313, através do Edito de Milão, Constantino terminara com a clandestinidade dos cristãos, decretando a liberdade de culto religioso a toda manifestação de crença, inclusive cristã. Também outorgando-lhes certos privilégios e permitindo que se construísse grandes templos. Constantino participou das disputas que já existiam no seio da Igreja, convocando o Concílio de Nicéia no ano de 325, que foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja, com o objetivo de unificar o entendimento sobre diversas questões doutrinárias e onde foi chancelada a natureza divina de Cristo como Deus Filho e sua relação com Deus Pai, resultando no Credo Niceno. Uma linha da Igreja chamada Arianismo, pois se baseava nas doutrinas do bispo Ário, que pregava que Cristo tinha sido criado pelo Pai e que ambos não seriam um só e da mesma substância. O arianismo se espalhou entre os povos bárbaros, especialmente os germânicos, persistindo por um longo tempo. Havia fortes disputas entre a Igreja Oriental com a do Ocidente pela supremacia hierárquica, que não se calaram com este concílio. O mesmo imperador Constantino foi o primeiro governante do Império Romano de credo cristão, embora só tenha sido batizado um pouco antes de falecer. Com ele começava uma nova época para a Igreja e a sua influência nas esferas do poder aumentaria, apesar do parênteses de 3 anos que implicou o governo de Juliano, durante o qual o paganismo foi restaurado. O imperador Teodósio herdara um império dividido e mergulhado numa profunda crise. Após longos anos de desordem do século anterior, Diocleciano iniciara a divisão do império em uma metade oriental, mais rica e politicamente estável, e uma metade ocidental, menos pujante na sua economia e acossada pela pressão dos povos bárbaros procedentes da Germânia. Apesar da reunificação de Constantino, a queda da metade ocidental e a perda da autoridade imperial eram já iminentes. Teodósio era um cristão ortodoxo niceno muito devoto, oriundo da Hispânia, onde o credo niceno, como de resto no Ocidente e na importante Igreja de Alexandria, dominava. Teodósio foi nomeado imperador do Ocidente pelo imperador Graciano, também ele um cristão ortodoxo niceno, após a morte do imperador do Ocidente Valente, na Batalha de Adrianópolis, no ano de 378. Teodósio e Graciano, comungando do mesmo credo, sentiram-se à vontade para favorecer a ortodoxia cristã do Concílio de Nicéia e no dia 27 de fevereiro de 380, eles promulgaram juntamente com o colega de Teodósio, no Ocidente, Valentiniano II, que tinha apenas 8 anos, o decreto imperial chamado de Edito de Tessalônica, pelo fato de Teodósio se encontrar nessa cidade. Teodósio estava gravemente doente em Tessalônica, na Grécia, o que o levou, como era o costume dos cristãos naquele tempo, a se batizar. Comumente, o batismo acontecia no leito de morte, já que todos os pecados eram perdoados, ficando mais fácil para o batizado entrar no céu. Declarar o credo niceno trinitário como a única religião legítima do Império Romano e a única passível de ser considerada católica, isto é, universal, bem como determinando que cessasse todo apoio estatal às demais religiões politeístas. Vamos ao texto do Edito de Tessalônica, promulgado em 24 de novembro do ano de 380. Fazia-se público nos seguintes termos: Edito dos imperadores Graciano, Valentiniano II e Teodósio Augusto, ao povo da cidade de Constantinopla. Queremos que todos os povos governados pela administração da nossa clemência professem a religião que o divino apóstolo Pedro deu aos romanos, que até hoje foi pregada como a pregou ele próprio,
e que é evidente que professam o pontífice Dámaso e o bispo de Alexandria, Pedro, homem de santidade apostólica. Isto é, segundo a doutrina apostólica e a doutrina evangélica, cremos na divindade única do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sob o conceito de igual majestade e da piedosa Trindade. Ordenamos que tenham o nome de cristãos católicos, quem sigam esta norma, enquanto os demais os julgamos dementes e loucos, sobre os quais pesará a infâmia da heresia. Os seus locais de reunião não receberão o nome de igrejas e serão objeto, primeiro, da vingança divina e depois serão castigados pela nossa própria iniciativa, que adotaremos seguindo a vontade celestial. Dado o terceiro dia das calendas de março em Tessalônica, no 5º consulado de Graciano Augusto e 1º de Teodósio Augusto. Após 67 anos de liberdade de culto, onde o panteão romano fora complementado ao longo de muitos séculos com os deuses, divindades e com o culto aos próprios antepassados e até mesmo com divindades pré-romanas que foram assimiladas durante o processo de romanização em muitos lugares do Império. Tudo isso devia ser agora abandonado no culto a uma religião monoteísta e às normas morais que a acompanhavam. E uma sociedade que se caracterizava pela opressiva presença do Estado em todos os setores e com a preferência da corte por uma religião específica, culminou num avanço muito grande dessa religião, mais ainda quando essa religião gozava de uma estrutura hierárquica paralela, que inclusive sobrevivera a séculos de clandestinidade. Contudo, essa oficialização do culto também não beneficiou totalmente a Igreja. Como máxima autoridade do Império, Teodósio incluiu o sacerdócio nos funcionários públicos, o que na prática os situava sob a sua autoridade. Após a edição do decreto, Teodósio e Graciano lançaram-se em uma campanha de perseguição às heresias e tomaram uma série de medidas visando proibir cerimônias e rituais pagãos. A mostra das fortes tensões geradas nesse período entre Igreja e Estado é a excomunhão que o mesmo imperador sofreria no ano de 390, decretada por Santo Ambrósio após a revolta e posterior matança em Tessalônica, ordenada pelo imperador, onde teriam sido mortas cerca de 6.000 pessoas. O imperador foi escarnecido em público pelo bispo de Milão, negando este a entrada na igreja. Após uma longa penitência e como compensação, o imperador decretou, em 392, a proibição dos sacrifícios pagãos, e uma imensa massa da população viu-se obrigada a professar uma religião não muito de acordo com os costumes sociais e morais da sua civilização.